Opa, e aí? Eu sou o Ryutoshi e hoje eu vi um vídeo diferente porque eu queria falar sobre o desastre chamado Killing Stalking, que é um manhwa, que é um BL, que é inicialmente composto por um protagonista que saiu recentemente do exército e começa a gostar de um dos, entre aspas, militares, e começa a perseguir ele. Por isso a parte de Stalker no nome do manhwa. Com o tempo, a obra foi se apossando e criando mais história. Hoje eu vim resumir os primeiros capítulos e dar uma opinião total sobre a obra. Ela começa com o nosso protagonista Yubun, descrevendo algumas coisas sobre ele, tipo um roteiro de um filme mesmo. E nessa parte, quando ele tá no metrô, é revelado o nosso querido amor, o Sang-woo. E daí a gente percebe que o Yubun é um cara esquisito, como eu havia dito. Ele ficou dias seguindo o cara pra casa dele, observando a vida dele, quando finalmente ele decide ir lá quando ele tá fora. Após uma ronda, 2 policiais param ele perguntando sobre arrombamentos e invasões nas proximidades. E o cara mente, na cara dura, dizendo que era parente do Sang-woo, e abre a porta através de um mecanismo muito inteligente que eu não vou saber explicar como funciona, porque ele junta, sei lá, água, cola, farinha, não sei, e mexe lá. Entrando na casa do Sang-woo, ele vai dando a de estranho que ele é, andando pelos cômodos, tirando a cama dele. Nessa que ele tá sendo esquisito, ele ouve um barulho no armário, / do cara. E adivinha? Bum! Uma mulher sequestrada, tá ligado? Ele fica todo apreensivo enquanto solta ela, porque ela tá desesperada, porque é uma mulher que acabou de ser sequestrada. Troca a cena e dá pra ver o nosso querido Killing andando por aí com uma mina. Até que ele se esbarra nos 2 policiais de antes, que dizem sobre o Yubun. E na casa, ele solta a garota e com ela dizendo e suplicando pra ele não ir até ela, pra ele não chegar perto dela, pra ele não fazer qualquer coisa com ela, até que a gente percebe que ela não tá falando com o Yubun. E sim com o Sang-woo, que percebeu que obviamente não era um parente dele. E o cara parece igual um espírito obsessor, pronto pra matar o cara. Com uma desculpa porque ele não queria ser morto, ele revela que tá apaixonado pelo Sang-woo e que observava ele desde que eles se separaram no exército, porque foi lá que eles se conheceram. Incrível que pareça, nossa querida que sequestra fofo disse que tava tudo bem, entre muitas aspas, porque ele fala que no porão não cabia 2 pessoas e fala pro moleque seguir ele subir assim na escada junto com ele. E daí, nesse momento, ele só olha pra trás e joga o moleque da escada, quebrando assim as 2 pernas dele e capotando o cara. Assim que ele acorda, dá pra ver que o Sang-woo finalizou o trabalho. Ele matou a menina. Nisso, ele aparece falando pra nos tratar uma dama desse jeito, que ele não deveria gritar de horror, e vai falando essas coisas esquisitas enquanto ele faz umas coisas, muito estranhas. Muito estranhas mesmo. Ele fala que trouxe comida pro Yubun comer. E o cara entrega atum pra ele. Só que pelo fato do cara ser uma vítima da situação, tá em desespero, e o cara obviamente não tá bem, assim, dá pra ver ele comendo e deixando migalhas. E o cara, ele fica todo putão e dá comida pra ele igual um passarinho. O cara coloca na boca e daí o cara só mete o bicho. Nossa, mano, caralho, que nojento, velho. Não. Aí que essa obra começa a se perder total, velho. E, Yubun, como um animal que ele fica achando que isso é amor, que é carinho. Com o tempo, dá pra ver que o Sang-woo deixou ele vivo. E, quando ele cita que o Yubun lembra a mãe dele, que aparentemente mostra um carinho enorme. Mano, guarda isso na mente, guarda pra caralho. Ele fala que ele tem que ser a mulher da casa. Literalmente o machismo batendo. Ele tinha que cozinhar, lavar roupa. E pra ele não fugir, ele faz uma linha no meio da casa, dizendo que se ele ultrapassar o limite, ele iria ultrapassar pro outro lado. Que no caso ele ia matar ele e o moleque ia morrer.
E dá pra ver que o Yun-Bum é um cara idiota. Que ele sabe que ainda, que tipo, que o cara é maluco, mas ele, tipo, ainda gosta dele. Mesmo ele mostrando que ele pretende, o que é muito, matar ele. Acho bom que durante os capítulos mostra também algumas pessoas de fora, como os policiais, mas eu prefiro focar no enredo principal para poder falar sobre ele, que é basicamente os caras que vivem num relacionamento abusivo. Ele leva uma surra e, tipo, num dia desses, como dona de casa, ele vai arrumar o depósito, que é tipo, que é uns negócios que tem umas casas que ele tem que arrumar e tal. Ele acaba achando um frasco de remédio e ele pensa em envenenar ele, porque o cara deixa ele, tipo, numa mesinha lá e fica, tipo, alimentando ele como se o cara fosse um cachorro. Quando ele tá puto, ele faz um monte de coisa, ele fala um monte de bosta. E daí ele fala que, tipo, ele pretende realmente envenenar o cara. Até um bom plano até, só que o cara dessa vez, ele chama ele pra comer junto com ele, já suspeitando sobre, coisa que vem do roteiro. Assim, corta de cena, e eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que ele realmente comeu. Então, passam os dias e mostra que o Yun-Bum, ele ficou doente, o cara tava vomitando pra lá e pra cá, mas, tipo, numa dessas pausas, eles param pra conversar, que é, tipo, o cara já tava mal, ele tava dando desmaiado, e os caralho a quatro. Numa dessas conversas, o Sang-woo diz que o pai dele era abusivo, batia pra caralho na mãe dele, bebia muito. E, tipo, a mãe dele tentava proteger ele. E que eles não se viam desde o fundamental dele. E, tipo, guarda isso na cabeça. Junto com ele, falando que odiava, tipo, pessoas como o Yun-Bum, sobre ele ser patético por não querer morrer e querer. Porque o Yun-Bum, o cara é meio depressivo. E ele diz que morava com os avós e que se mudou com o tio recentemente. E começou a se sentir sozinho. Por isso que ele fez isso. E eles começam a terminar de conversar. Os caras começam a se pegar, mano. Tipo, é um bagulho totalmente esquisito. Porque essa obra, a autora é uma pessoa muito esquisita, porque ela tem, tipo, vários pontos negativos, porque essa história, ela se segue entre o sequestro dele e com o Sang-woo, que é um esquisito total que tinha tesão na própria mãe, e só achava o Yun-Bum atraente porque ele era parecido com ela, que mostra em alguns capítulos que ela fazia atos com pessoas na frente dele. Isso até que criou uma obsessão totalmente esquisita dele nela, porque, tipo, pra ele tinha que ser parecido com a mãe dele. Tinha que ser tudo a mãe dele. Tinha que ser a mãe dele. A mãe dele que colocava tudo, tá ligado? Essa história, ela tem, tipo, um ponto muito negativo, que são os fetiches nojentos. Tipo, super entendo que era pra ser algo de terror, mas é uma decepção total a forma que se criou uma narrativa bizonha. Porque eu fui reler o capítulo final e, mano, não. Porque ele fica toda vez, não, eu preciso, eu sou e coisas assim, a gente prometeu. Só que, tipo, mano, não dá. Eu já reli várias vezes essa obra. Eu sempre chego na mesma conclusão, que não tem salvação. Tá ligado? A autora sempre coloca algo pra ser, tipo, o passado mal do Sang-woo. E, mano, não vai levar a sério se você for seguindo assim. Porque é vários anos que você vai ter um tempo pra criar história. Só que, mano, ao ponto do cara deixar o corpo da mãe dele necrosado lá, tentando deixar um bagulho assim, eu tenho certeza que ele fazia muitas outras coisas além de deixar o corpo lá. Mano, não. A minha opinião sobre essa obra sempre vai ser a mesma, que é uma decepção total. Tinha pontos pra ser bom, tinha pontos pra ser ruim. Só que até o início, até o final vai ficando esquisito. O início, até a parte da quebrada de perna,
É entendível, porque o cara é um sequestrador e um assassino. Mas, mano, vai mostrando, vai mostrando, vai mostrando. E, tipo, tem uma cena que ele tem a chance de fugir de casa. Que ele foge e ele sai gritando: socorro, me ajuda, socorro, me ajuda. E o cara simplesmente chega atrás dele falando que não, ninguém ia ajudar ele. E ao invés dele só sair correndo, que já não era coisa que ia dificultar o processo dele, ele só fica parado. Porque ele já teve muitas várias outras chances de fugir. E não, tá ligado? E, tipo, porra! Por isso que eu chamo essa obra de A Perfeição da Imperfeição. Porque ela nunca vai se salvar. O ponto final nunca vai estar aqui. Bom, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante de falar sobre essa história e sobre o que a decepção total que ela é, o que aconteceu nela. E eu vou fazer mais vídeos assim. Eu vou deixando por aqui e tchau!